Se eu plantar 1 milhão e voltar da mesma proporção, a terceira vez que eu plantar tudo que eu tô ganhando, vai dar 1 bilhão de sementes. Tem noção que você saiu com uma semente, a terra sozinha devolve 1 bi? Isso é no melhor cenário, tá, gente? E pode acontecer um ano dependendo da terra. Se tiver 3 safras no ano nessa terra. Eu sou fazendeiro também. Eu mexo com eucalipto, não mexo com plantar milho, mas já plantei na fazenda do meu sogro. Então, assim, se as pessoas entenderem que nosso lance de vida não é ir atrás de R$ 1 milhão ou de 1 bilhão, e sim estar mais próximo da natureza, de Deus. Eu entendo esses maluquinhos que às vezes querem rejeitar Deus e falam, não, o universo vai falar comigo. O universo é Deus, cara. Deus está no átomo, Deus está em tudo. Só que aí está o detalhe. As pessoas, elas foram programadas na sua cabeça para serem só uma coisa na vida. E elas podem governar sobre todas as coisas. Esse é o grande propósito de vida. Inclusive, você me permite, você não me perguntou, mas eu acho válido, porque você fala muito disso também. Todo mundo tá louco aí na Terra procurando um propósito. Tem gente que confunde propósito com emprego, com profissão. Sim, muita gente confunde isso. E não tem nada a ver. Profissão é uma fase. Profissão não define você. Tem gente que pegou um diploma e virou aquilo. Diploma virou a pessoa. O diploma de engenheiro virou engenheiro, sou engenheiro. Não, você está engenheiro. Você nunca mais vai falar na sua vida que você é médico. Porque se o Conselho Nacional de Medicina tirar esse negócio, como que você foi um negócio que alguém pode tirar? Isso é estar. Você entender o que é a gravidade da identidade das pessoas. Elas não entendem o que elas são e elas confundem com o estar. Se você fizer uma merda numa cirurgia, desculpa falar essa palavra, mas você pode ser caçado. Então, como que você era uma coisa que um erro seu pode acabar com tudo? Agora, você nunca vai deixar de ser filho de Deus. Uma vez entendido isso, como que alguém toma isso de você? Isso é uma questão de filiação. Isso aí é identitário, está aí dentro de você. Isso é imagem e semelhança dele. Então, quando as pessoas começam a descobrir isso, Brunet, o negócio muda completamente. Aí, para que eu vou depender da crítica de alguém? Tem gente que gosta de argumentar que crítica é tipo... a gente precisa de ouvir feedback. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa de feed forward. Você precisa de aprender a mudar o rumo daí para frente. Tem na palavra, o Brunet, fala 7 vezes que Deus arrependeu. Isso me intrigou quando eu era criança. Eu acabei estudando teologia também. E me intrigava bastante, que eu falava, não é possível que Deus arrepende igual homem. Né? Na Bíblia fala que ele não arrepende igual homem. E aí me deixava mais intrigado ainda. Deus arrepende, Deus arrepende. Fui atrás da origem da palavra, está escrito no grego, metanoia. E arrependimento humano faz a pessoa voltar atrás. O metanoia significa mudança de rota a partir daquele momento. Então, quando você, de fato, está querendo crescer e desenvolver, você vai... Não é ficar arrependendo pelo que fez, mas é mudando a rota a partir dali. O feedback fica voltando atrás demais. Você precisa de feed forward, é tipo ajuste dali para frente. E não ficar retrocedendo no que você fez. Isso vai fazer seu cérebro ter mais coragem. Se você ficar preocupado com o que os outros acham, você vai ter medo de ter ousadia. Você vai ter medo de se arriscar. E vai por mim. Assim como a Terra gira, assim como o Sol também, todo o sistema, todas as galáxias estão nesse formato de espiral. A Terra vai girar e vai tudo voltar ao normal. Uma hora tá escuro, outra hora tá claro. Uma hora tá quente, outra hora tá frio. Uma hora você é zoado, outra hora você é aplaudido. E aqui está a grande verdade da vida. Descobrir essa realidade. E a política, ela entra em quê? Entra no teu propósito? Entra numa missão temporal? Você vai fazer por um tempo? Como é que você vê Eu posso fazer uma política? pergunta antes de responder? Claro. Então tá. Jesus vai governar a Terra? Vai. Vai ser político? Também, né? Porque não tem como... Então, sobe as letras agora. Por que eu tô nisso? Não tem como ter governo sem um sistema. Apocalipse 2:26 está escrito assim, ó. Ao que venceu, lhe concederei autoridade sobre as nações. Apocalipse 3:21 está escrito assim, ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Existe um período milenar onde Cristo vai governar a Terra e é só quem é seguidor de Jesus que não entende isso, pelo amor de Deus, tá na palavra. Ele vai governar. Claro. E governo é político. Aí você me pergunta, pra que eu tô indo pra política? Eu vou voltar a outra pergunta. Por que o cristão está fora da política? Por quê? Eu acho que tem vários motivos. Tem gente que diz, eu não gosto, pode ser ignorância. Sim. Tem pessoas que não têm a mínima ideia nem do que fazer com o seu emprego, quanto mais com a vida dos outros, que na política é a vida dos outros em jogo. Né? E também acho que por religiosidade. A religião ela foi mal ensinada durante muitos anos. A gente admira muito Davi e Salomão, né? Porque eles governavam, né? E os cristãos de hoje governam onde?
Você vai pegar a história de Daniel, era 10 vezes mais sábio que qualquer outro sábio no governo onde ele morava. Ele foi conselheiro de vários reis, Sim. né? Daniel passou por 3 ou 4 Olha que interessante. Nós contamos as histórias de grandes heróis que governaram no seu tempo e hoje os cristãos fazem de tudo para ficar longe do governo, para criticar quem está lá. Mas o Estado não tem que ser laico? Ele vai continuar laico. O Estado tem que ser laico, só que o povo não é ateu e nem laico. A laicidade do Estado, ela tem que permanecer para uma religião não tomar conta. Entendi. Ela tem que continuar, sou a favor, inclusive. Porque senão o líder é católico, vai virar católico. O líder é evangélico, vai virar evangélico. O Estado é uma forma de devolver benefício em troca de imposto. Só que mudar a vida das pessoas, você estando na política, não é só a solidariedade, é você devolver o governo para elas, porque o povo é que manda. Na tese da democracia não é isso? É o povo que manda? E aí está o detalhe, as pessoas elas perderam esse senso. Você imagina, a gente domina as igrejas, a gente domina alguns lugares, mas não domina naquilo que domina o povo. Então é o seguinte, quanto ao segredo para vocês, se não tivesse os irmãos cristãos no parlamento, hoje o país estava perdido. Se não tivesse a bancada da bala, os ruralistas, os cristãos, tanto católicos como evangélicos, Eu acredito. não critique pessoas porque estão indo para a política. Por quê? Quando você faz isso, as pessoas de bem ficam preocupadas em ir para a política. Segunda coisa, se não tivesse esses caras que eu acabei de falar, empreendedores, agricultores, gente de segurança pública. Cara, comunista odeia ter aquele tanto de gente de segurança pública lá dentro do parlamento. E se não tivesse essa bancada de Bíblia, bala, fazenda e empresa, o país estava um caos hoje. Por quê? O legislador legisla segundo o seu caráter. Quando Deus fez os 10 mandamentos, ele estava legislando segundo o caráter dele, não o nosso, porque a gente não dá conta de cumprir aquele negócio lá. Engraçado é que quando veio o último Adão foi o único que deu conta de cumprir os 10 mandamentos. Por que foi o único? Porque aquilo estava falando da legislação, do caráter de quem fez aquela lei. Deus nunca estava falando para a gente ser perfeito naquela lei, mas estava falando assim, ó, eu faço e só quem que tem essa deidade que consegue fazer. Só ele e Cristo que deu conta de cumprir os 10 mandamentos. Aí alguém fala, eu dei conta. Checa direitinho que você vai ver que você não deu conta. Alguma coisa falhou. Tem alguma coisa errada aí. Eu tô falando de 10, não falei de 613 ordenanças, tô falando só os 10. Por que eu quero que você entenda isso? A sociedade ela é movida por montes. E a gente, como cristão, tá deixando gente maluca governar em coisas que eles nem sabem o que eles estão fazendo. Por exemplo, o comunismo ele é uma praga. Matou mais de 200 milhões de pessoas e ninguém leva a sério isso. Isso aí tinha que ser criminalizado. Isso, né? Criminalizado. Impressionante isso, né? Agora, ó, Nicarágua acabou de expulsar o embaixador brasileiro, lá é uma ditadura e passou do ponto. Porque sempre o comunista ele vai parecer agradável, sedutor, parece alguém, né? Uma pessoa que vem para matar, roubar, destruir, vem de forma sedutora. Quando ele toma o Oferece espaço, coisas aparentemente prazerosas. vantajosas, ROIs rápido demais, muitas vezes maior do que você está investindo. Quando ele passa essa fase, ele fala, agora é minha vez, devolve o que eu te dei. Só que tem que devolver com tudo. Com a sua alma, com o seu espírito, com a sua vida, né? Então, é assim que funciona o comunismo. Quando ele entra através do voto. Para arrancar tem que ser... Deixa para lá. Na força. Por exemplo, já está sabido mundialmente que a Venezuela perdeu a eleição lá. Quer dizer, o povo ganhou a eleição e quem perdeu foi o Maduro. Então, o Maduro, eu acredito que no máximo em 10 dias ele cai, tá? Já tem acordos com os Estados Unidos, né? Para fazer exílio dele e tudo. Eu não sei como que ele vai aceitar, porque no próprio Estados Unidos tem uma recompensa de 15 milhões de dólares para prender ele como ditador. Mas eles estão negociando para quebrar isso. Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque o cristão ele não pode ser ignorante, ele não pode ser avessa da política, porque é isso que manipula um povo, é isso que pode impedir um povo de prosperar. E eu te pergunto, Bruno, você que é um dos caras mais sábios que a gente conhece aqui no Brasil, qual que é o propósito do brasileiro? Você sabe? Ou o propósito do Brasil? Você já ouviu alguém falando disso? Não. Eu sei que brasileiro vem de... O eiro, né? A palavra eiro vem justamente de trabalhador. Né? Todo mundo, por exemplo, chama ou italiano, né? Ou alemão, ou americano. E a palavra eiro não deveria ser dada a um povo e foi dada ao brasileiro. A única informação que eu tenho assim mais próxima disso, de propósito do Brasil. E é claro, a gente cresceu debaixo de um sistema
Vou ter cuidado com as palavras porque a gente está ao vivo. Eu não sou o Pablo que apanha e dorme, né? Eu não apanho e durmo. Então,